Olá, tudo bem, queridos alunos dos nonos anos da Rede Educacional do município de Itabaianinha, Sergipe? Em primeiro lugar, gostaria de expressar aqui os meus votos e pedir licença também para que eu possa entrar na casa de vocês por meio dessa plataforma, dialogar, conversar, fazer uma retrospectiva dos conteúdos que os seus professores de história já trabalharam. Ao mesmo tempo, espero que vocês estejam bem neste momento um pouquinho complicado e complexo, né, da pandemia, do coronavírus, respeitando, acredito, as normas da OMS, a questão do isolamento social, e bem como a questão da quarentena e as medidas higienistas são as mais viáveis para que essa doença ela não avance, que ela não consiga, de fato, atender outros públicos, não é isso? Mas vamos lá, eu sou Marcos Paixão, estarei aqui com vocês nesta semana, como também nas semanas seguintes. O conteúdo da aula de hoje, ele é um pouquinho diferenciado, mas que ele é preciso e necessário ser trabalhado em todos os âmbitos da educação, em todos os âmbitos da sala de aula. Isso daí é uma questão praxis. Isso aí é prático, objetivo, claro e certo. É justamente o que? O tema? Isso mesmo. A importância histórica, social e política do dia 13 de maio para a formação da identidade do Brasil. Como assim, professor? Dia 13 de maio? Primeiro, o dia 13 de maio de 1888 foi quando foi assinada a Lei Áurea. Segundo, foi um fator muito importante para aquela questão da abolição da escravatura. Por outro lado, no viés cultural, analisaremos a herança, o legado da população e dos povos negros para com o Brasil e como eles contribuíram no seu processo de luta, conquista e resistência. Trabalharemos também a questão da desigualdade social, um fator muito presente nos nossos dias atuais, a questão da resistência, do racismo e da intolerância religiosa para com as matrizes africanas, sobretudo a questão do candomblé e tantas outras religiões que é perseguida por uma questão de intolerância religiosa, de empatia, de alteridade, que no decorrer deste vídeo de aproximadamente 20 minutos eu estarei explicando para ficar algo mais claro e mais específico para vocês. Mas só que agora eu vou pedir para que vocês dêem uma pausa aqui no vídeo rapidinho e vocês corram lá, pega seu caderno, sua caneta, seu lápis e sua borracha para anotar alguns pontos importantes que eu irei falar aqui. Lembrando que no final irei passar uma música a qual vocês vão ter que analisar o contexto desta discussão com o contexto da música, a relação com a música, como vocês vão relacionar isso. Então é importante que vocês estejam com cadernos em mãos e até porque no decorrer até mesmo do próprio vídeo eu vou fazer algumas perguntas e eu espero que vocês respondam. Lembrando que este é o único meio que nós temos, na verdade, para chegar até vocês, né? Mas vamos lá. Agora eu convido vocês a uma viagem histórica. Nós iremos retornar lá para a década de 1880. Professor, o que é que estava ocorrendo no Brasil em 1880? Pessoal, estava havendo os movimentos, o crescimento dos movimentos abolicionistas. Professor, movimento abolicionista, o que é isso? Calma, vou explicar tudo direitinho. Movimento abolicionista, pessoal, nada mais é do que um conjunto de pessoas comuns, pessoas que detinham uma certa profissão, eram professores, jornalistas, pensadores, filósofos, artistas, comerciantes ou não, mas que se uniam em prol de um único objetivo, que era justamente a questão de lutar pela igualdade, liberdade e fraternidade dos povos africanos, dos povos indígenas, dos povos que aqui residiam. Então, os movimentos abolicionistas, em 1880, estavam no processo de ascensão, no processo de crescimento. E como o movimento abolicionista contribuiu para a assinatura da Lei Áurea? Pessoal, o movimento abolicionista, que na grande maioria tinha alguns políticos também,
eles fizeram um processo de aliança para com alguns países da Europa, sobretudo a Inglaterra. A junção, essa aliança, essa ligação, fez com que gerasse uma pressão no Brasil para que a Lei Áurea fosse assinada. Por exemplo, no Brasil, nesse período aí, a mão de obra era escrava, enquanto em diversos países da Europa, a mão de obra era assalariada. Então, quando um país da Ásia, por exemplo, quisesse negociar ou fazer compras de produtos, ele preferia negociar com o Brasil, porque a taxa e a compra, o valor era sempre abaixo dos países da Europa. Porque os países da Europa, eles pagavam o trabalhador, né? E no Brasil não, era mão de obra escrava. O único gasto que os fazendeiros tinham era apenas com o transporte até o porto, ou até mesmo com o próprio cuidado, né, de pragas, essas questões do campo. Então ele não tinha gastos específicos com o trabalhador, ele não pagava o trabalhador. Então os países da Ásia, eles preferiam negociar com o Brasil. Então, com isso, a Europa ela estava perdendo, de certa forma, seus clientes para com o Brasil. Então a Europa, no país da Inglaterra, juntamente com os movimentos abolicionistas e diversos levantes que estavam ocorrendo ao mesmo tempo no Brasil, vai fazer com que a princesa Isabel assine a Lei Áurea. Pessoal, o que foi a Lei Áurea e quem foi a princesa Isabel? E por que a princesa Isabel assinou e não Dom Pedro II, que era o rei? Por que a princesa ao invés do rei? Porque o rei, nesse período aí, Dom Pedro II, ele tinha viajado para a Europa fazer um tratamento sobre a questão de sua saúde, que estava bem debilitada. Então, na ausência do rei, quem deveria assumir essas questões era a princesa Isabel. Então, mediante a pressão dos países europeus com os movimentos abolicionistas que existiam aqui no Brasil, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Algo ótimo, algo positivo que abriu uma nova era no Brasil, como de fato abriu. Mas isso daí, pessoal, enquanto ideia, enquanto teoria. Então, por mais que a Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888, ainda havia, posteriormente à sua assinatura, quase 1 milhão de escravos que ainda permanecia nas fazendas, como também nas senzalas e nas plantações de cafés. Mas por que esses negros não foram libertos? Porque por mais que a Lei Áurea foi assinada, o Estado não pensou em uma forma de tentar incluir essas pessoas que estavam deixando de ser escravizados na sociedade. O Estado não pensou nisso. O Estado fez um processo inverso. Ao invés de incluir, o que o Estado fez? Excluiu, marginalizou. Então, quando a Lei Áurea foi colocada em prática, ela não teve tanto surto, ela não teve tanto efeito, porque naquele período a Lei Áurea, né, estava envolvida em um complexo político muito forte naquele período. E ao mesmo tempo era a transição, era o fim do Império e o início da República. Então havia um jogo político por trás, então ela não foi colocada totalmente em prática, mas foi um avanço histórico sim. E aí o que é que vai ocorrer com a população negra? Ela vai ser marginalizada, elas vão permanecer no campus, nas senzalas e nas fazendas, mas por uma questão de sobrevivência. Se elas saíssem da fazenda, não é em todas as regiões que isso ocorria, viu pessoal? É apenas, na grande maioria era assim. Os negros não saíam das fazendas porque não tinham uma outra forma de sobreviver fora dela, porque o Estado não tinha ofertado. Então, por uma questão de sobrevivência, para não morrer de fome, para não morrer da questão da moradia, né, para não ficar nas ruas abandonado, o que é que eles faziam? Eles permaneciam nas fazendas e em troca o patrão tinha que oferecer a moradia, como também a questão da alimentação. Então é dessa forma que a escravidão vai permanecer. A escravidão vai permanecer com uma nova roupagem, com uma nova roupa, entende? E isso vai se perpetuar por muito tempo.
Do mesmo jeito que hoje, a escravidão que existe hoje é diferente daquela, mas só que a sua essência, a escravidão, ela existe, porém de uma forma diferente. Quantas matérias no meio de comunicação aí sempre aparecem no continente africano e até mesmo no Brasil? Pessoas, refugiados, ou são pessoas imigrantes que entram no Brasil e são recolhidos e mapeados e colocados em fábricas de costura. E ali eles recebem, a cada peça que eles costuram, recebe 3 centavos. Então isso ali é uma forma de escravidão, porque não está colocando em prática os direitos trabalhistas que está previsto na própria Constituição de 88. Entende? São formas de escravidão que está presente no dia atual. Então a escravidão, ela tem sua origem, olha, lá desde o processo da formação do Brasil, mas as suas ramificações, os seus frutos estão nos dias atuais. Entendem isso? Vamos anotando aí. Outro ponto. Como é que vai ocorrer esse processo de marginalização? Primeiro, havia uma teoria. A teoria da superioridade. A elite se achava superior à população negra. E nesse processo de superiorização, a população negra, aos poucos, vai sendo condicionada, vai sendo excluída para as periferias. Vai ser excluídas para justamente a área periférica. É nesse contexto, nos anos iniciais da República, que vai surgir aí o que no Brasil? Isso, muito bem. Escutei daqui. Vai surgir as favelas brasileiras. É nesse período, não é algo de agora não, as moradias da favela, viu, pessoal? E é a partir daí que atualmente hoje as favelas se concentram a grande maioria das pessoas negras, que aí tem uma herança, tem característica ainda aí dessa época. Entretanto, hoje, o que é que está ocorrendo atualmente? O dia 13 de maio, ele entrou num processo de esquecimento, porque diversos âmbitos sociais, políticos e econômicos preferem comemorar a luta dos escravos negros do dia 20 de novembro, ao invés do dia 13. Pessoal, o dia 20 de novembro, ele foi instituído pela Lei 2003, se eu não estou enganado, 10.639. Além de instituir o dia 20 de novembro, com o Dia da Consciência Negra, a Lei 10.639 obriga todos os professores de história, todas as disciplinas de história, trabalhar a questão da cultura afro-brasileira dentro das salas. Então, esse ali vai romper um grande paradigma, uma grande parede que existia até aquele momento. Porque a partir dali, a população agora vai ter acesso com uma cultura que foi importante para a sua formação da identidade, que foi para a formação do Brasil. Então, existe essa questão. Mas a gente não pode trabalhar, pelo contrário, o 20 de novembro e o 13 de maio, de forma distinta. Porque o 20 de novembro é uma continuação do dia 13 de maio. O dia 13 de maio começou uma nova era. Então, e ao mesmo tempo, dia 13 de maio, por muito tempo, foi relacionado com uma ação benevolente, com uma ação de caridade pela princesa Isabel. Mas aí, a partir de agora, vocês já estão sabendo que não foi uma ação de caridade, pelo contrário, foi uma ação de pressão social e política que ela assinou. Então, o dia 13 de maio é importante tanto como o dia 20 de novembro. Entretanto, a questão do dia 13 de maio está voltada mais por uma questão jurídica e política, que é a assinatura da Lei Áurea. Já o dia 20 de novembro está voltado para um aspecto social, cultural, as lutas, o processo de resistência, a negritude, a representatividade. Entende? Então, há essas duas diferenças de datas, mas que elas pertencem a um mesmo processo histórico. Entende? Então, não pode ser trabalhada de forma específica. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, e aí o que é que a gente faz para tentar reverter esse quadro? Porque o âmbito educacional comemora mais o dia 20. Justamente porque o dia 20 ele está incluído na grade curricular do município, de todos os municípios brasileiros. Em 255 municípios brasileiros, dia 20 é dia da consciência negra.
Mas só que aí é preciso ter uma consciência, um processo de repensar o dia 13 de maio e como também ser incluído. Entende? Então, por isso que hoje eu vim assim de turbante, como uma forma de comemorar a vitória dos movimentos abolicionistas de 1888 que surgiram. Como também eu preparei esse cenário aqui, a questão do Brasil e o processo aqui de resistência representado aqui pelo berimbau e outros elementos, para a gente repensar o dia 13 de maio com um novo olhar, com uma nova perspectiva, não mais associado à questão da Princesa Isabel em si, mas das pessoas que morreram, talvez aqui não fique claro, das pessoas que morreram lutando por dias melhores, lutando pela igualdade, liberdade e fraternidade. Nesses movimentos abolicionistas, as pessoas que lutaram eram mulheres negras, brancas, homens brancos e negros. Então aqui nós temos, a imagem não está bem visível, mas eu vou ler apenas aqui os nomes, né? Tem a Adelina, né? Que ela era tida como espiã, ela contava os segredos dos proprietários de fazenda para os quilombos. Então, quando o proprietário de fazenda queria atacar um quilombo, o próprio quilombo já estava sabendo, porque a Adelina fazia essa troca de informação aí. Então, ela, de certa forma, se tornou uma abolicionista por defender as causas da negritude dos povos negros. Existe também Joaquim de Nabuco, né? Quem é que não conhece a grande história de Joaquim de Nabuco, né? Importantíssimo a gente reconhecer a história dele e saber que ele foi uma peça fundamental. E se hoje os negros, se hoje as negras, independentemente de povos, se hoje diversos povos ocupam espaço na política, espaço social, espaço econômico, porque é fruto dessa era, é fruto desses movimentos, dessas pessoas aqui que lutaram. Então a Lei Áurea não pode ser vista apenas como um aspecto da Princesa Isabel, pelo contrário. Várias pessoas que estavam por trás ali morreram, para que hoje a educação fosse viabilizada, para que hoje a política tivesse acesso para todos, para que a questão social, saúde, moradia, proteção, segurança fosse previsto na Constituição, como é previsto, e todos ter acesso, né? Então, pessoal, a aula de hoje é justamente essa, trazer à tona para vocês o processo do dia 13 de maio e a sua relação com o presente. Trabalhou aí a questão da intolerância religiosa, né, que é a questão do não respeito à cultura do outro, da questão das matrizes africanas, a desigualdade social, as teorias de superioridade, a escravatura. São essas perspectivas, são esses desdobramentos aí que se enquadra apenas uma única data, que é o dia 13. Então, é trabalhar esta data através de um novo olhar, através de um novo pensamento. E aí, pessoal, no final desse vídeo aqui, eu vou passar uma música, vocês vão analisar a música, vão apresentar a relação com as discussões que eu apresentei aqui. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz. Em breve estarei de volta e por hoje é só. Galera, foi um prazer imenso estar aqui, viu? Até breve. Tchau, viu?